Amados e queridos irmãos, amigos, a todos que nos assistem, a todos que nos acompanham por esta plataforma, por este canal, a todos os nossos seguidores, a você que pela primeira vez está chegando conosco a este canal. Eu quero cumprimentá-los a todos vocês, na bendita, na eterna e da soberana paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz venha permanecer, que esta paz venha habitar, que esta paz venha continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Meus queridos, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 16 está escrito: Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Glória a Deus. Eu quero, meus amados, agradecer a Deus por esta tão maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá. Eu quero agradecer a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando poderosamente, ricamente, no nome precioso do Senhor Jesus. Queridos, aqui está a pergunta para a nossa reflexão, para nós meditar. Louvado seja Deus. Aqui eis a pergunta: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Louvado seja Deus. Queridos, hoje nós somos propriedade do Deus vivo. Hoje a palavra de Deus nos revela que eu e você somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Outra hora, nós éramos nécios. Andávamos sem direção. A nossa vida era para servir o mundo. A nossa vida era para fazer a vontade dos nossos próprios pensamentos, dos desejos da carne. Hoje não. Hoje nós somos moradas de Deus. Hoje nós somos casa de Deus. Hoje nós somos santuários de Deus. Nós não merecemos, nós não somos dignos, mas o Espírito de Deus habita dentro de nós. Por isso que hoje nós não praticamos mais. Hoje nós não mais fazemos a nossa própria vontade. Hoje nós desprezamos, nós abandonamos os desejos do nosso coração, da nossa carne. Hoje o que a gente fazia no passado, hoje nós não podemos mais fazer. Aquilo que nós praticávamos no passado, hoje nós não podemos mais praticar. Louvado seja Deus, porque dentro de nós habita a presença de Deus. Hoje dentro de nós habita a presença do Espírito Santo. E onde existe a presença do Espírito Santo, aonde habita o Espírito de Deus, a pessoa que realmente se entrega a Cristo e entende que Ele é uma nova criatura, e que dentro dele habita a essência, o poder
habita o Espírito Santo, ele é totalmente diferente. Ele não se contamina com o mundo. Por mais que o mundo esteja da forma que está, por mais que o escândalo esteja acontecendo, mas ele se comporta como um verdadeiro salvo, como um verdadeiro cidadão do céu. Por quê? Porque ele hoje não vive mais na prática do pecado. Hoje dentro dele habita a presença de Deus, habita o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo na vida, meus queridos, ele é diferente. Ele se comporta diferente. Ele age diferente. Ele tem a sua forma de agir totalmente diferente. Ele não anda mais nos desejos da carne. A carne não pode mais prevalecer contra ele. A vida dele é uma vida que agrade a Deus. Ele anda na presença de Deus. Ele se comporta como um verdadeiro cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele nos traz essa advertência. Louvado seja o nome do Senhor. Porque antes nós éramos errados. Ou antes nós andávamos errando. Ontem, nos dias passados, tempos passados, nós éramos inimigos de Deus e, além do mais, fazia aquilo que a nossa carne pedia para fazer. Hoje não. Hoje nós somos diferentes. Os nossos lábios que antes não glorificavam a Deus, a gente que antes, os nossos lábios que antes era para proferir palavras desagradáveis a Deus, hoje não. Hoje glorifica a Deus. Hoje exalta a Deus. As nossas atitudes que antes não glorificavam o nome do Senhor, as nossas ações que antes, louvado seja Deus, não era ação de um verdadeiro cristão, hoje ela mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Se você vê um cristão, um crente, um servo de Deus, ou uma serva de Deus, que serve a Deus e nunca mudou as suas práticas, nunca mudou as suas atitudes que outra hora ele tinha, verdadeiramente o Espírito de Deus não está habitando naquela pessoa. Realmente, por que não está habitando? Porque de fato ele não se entregou a Cristo. Ele apenas, louvado seja Deus, fez uma confissão dos lábios para fora. E o cristão, ele se converte, querido, tem 3 tipos de conversão que o cristão deve ter. Conscientização na mente, no coração, e entender que ele não é mais aquela pessoa que outrora ele era. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo em nós, diz a palavra de Deus, que é para glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, eu quero deixar nesta oportunidade para você o que diz este versículo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é um alerta para todos nós que antes andávamos no pecado, que antes fazia a vontade da carne, que antes éramos inimigos de Deus. Eis aqui uma alerta do apóstolo Paulo. E veja que quem deixou escrito não foi qualquer pessoa. Foi o apóstolo Paulo, um homem que outrora, um homem que se constituía inimigo de Deus. Um homem que se opunha, o que era opositor de tudo aquilo que glorificava a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje ele deixa para o nosso alerta, para que a gente venha meditar que o nosso passado ele foi lançado no mar do esquecimento. Que a nossa vida
que antes não glorificava a Deus, hoje ela não pertence mais a nós. Hoje nós somos criatura. Por isso aqui está uma pergunta do apóstolo Paulo. Não sabeis que sois, louvado seja Deus, santuário? Hoje nós somos santos. Hoje nós somos santificados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O sentido da palavra santuário significa santificação. Hoje nós somos santificados. O Senhor nos deu o seu Espírito Santo, o Senhor nos santificou, o Senhor nos deu vida transformada. Louvado seja Deus. Hoje eu e você somos santuários de Deus. Hoje nós somos propriedades do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. O pecado não reina mais dentro de mim e nem dentro de você, porque hoje nós somos cidadãos do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós andamos na contramão do mundo. Hoje nós fazemos a vontade do Senhor. Hoje nós andamos na sua presença. Então o apóstolo Paulo traz um lembrete a todos nós. Não sabemos isso aqui, no momento em que você se achar oprimido, ou os velhos pensamentos vir à sua memória, você deve lembrar disso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Você deve lembrar que hoje você é santuário de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de você. Habitar é morar. Habitar é fazer repouso. Habitar é ter uma vida, louvado seja o nome do Senhor, é ter uma habitação, é estar dentro de uma casa, ter uma localidade aonde você repousa, aonde você mora, aonde você habita. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo descreve, deixa claro, que nós, o Espírito de Deus, habita dentro de nós. Ele está dentro de nós. Nós pertencemos a Ele. É Ele que está no controle da minha e da sua vida. Então, queridos, eu quero deixar esta rápida meditação. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa continuar a te abençoar. Fique na paz do Senhor.